Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito presente no nosso mundo do colorir e do desenho. Ele parece ser simples, mas é uma das bases para você colorir perfeitamente. O degradê. Parece simples, mas veja só. Eu sou Andrei Marani, ilustrador e professor de pintura há mais de 15 anos e te ajudo a criar obras de arte com lápis de cor a partir do zero. No meu canal você vai encontrar dicas simples, básicas, profissionais para se tornar um verdadeiro artista. E de quebra, vai se divertir, relaxar enquanto aprende muito. Então curta esse vídeo, se inscreva no canal, toca no sininho para não perder mais nenhuma dica e ver muito mais conteúdos como esse. O degradê ele pode ser, na verdade ele é uma técnica muito simples, muito tranquila, que você precisa saber dele ali de uma forma legal, poder utilizar em diversas outras técnicas que abrange tanto a pintura com lápis de cor quanto o desenho, tá? Então, você pode usar ele de forma monocromática, ou seja, você pega uma cor e pega ela saturada, com ela bem cheia, sabe quando você faz ela bem escura e vem diminuindo a pressão da mão, vem fazendo com que diminua essa intensidade até ela integrar com o branco do papel. Esse é o degradê simples, de uma cor só. E você pode treinar esse degradê fazendo com que ele vá para outra cor, ou seja, você fazer uma transição de cor. Por exemplo, você pode vir do amarelo para o marrom, do vermelho para o verde, do roxo para o azul, e assim por diante. A cor que você quiser, você pode levar de uma cor para outra, você fazer essa transição. E como é que você faz isso de uma forma bem legal e bem bonita? Através do degradê. Então, quanto melhor você o faz, essa transição, trabalhar bem, esse diminuir da força da pressão da sua mão entre a parte mais saturada da pintura, a parte mais ali intensa dela, até aquela parte mais clarinha, tá? A gente chama isso de iluminação. Quando a gente vai para o branco, a gente está iluminando. E quando vai para o preto também, a gente está falando sobre iluminação, mas esse é um outro assunto que eu trago uma outra hora. Vou trazer um exercício para você hoje, para a gente fazer junto aqui. Eu vou te mostrar como é que faz esse treinamento. Porque você pode fazer o degradê tanto para uma área maior e muitas vezes ao colorir você precisa fazer aquela transição ou tirar aquela linha dura que eu chamo, sabe? Muitas vezes você vai colorindo e no final do seu colorir tá aquela linha dura. E você pode deixar aquilo esfumaçado. Eu vou mostrar para você. E pode ajudar na transição para a cor que está do lado, para o que está por vir, para a camada seguinte. Então são dicas valiosas que acontecem dentro do degradê, tá bom? Então vamos fazer um exercício bacana, bem legal? Então tá, bora lá! Bom pessoal, então eu tô aqui usando papel sulfite comum, desses de impressora de casa mesmo, qualquer um pode usar aí, né? Todo mundo tem esses papéis em casa. Se você tiver um papel artístico aí, pode usar também, não tem problema algum. E eu vou usar aqui os meus super softs. Todo mundo tem também, todo mundo gosta muito desses super softs. E eu vou usar aqui agora os 715 e os 703. É um laranja e um outro avermelhado, tá? São cores bem próximas e você vai entender o porquê que eu tô fazendo isso aqui em primeiro lugar. Então, qual que é o primeiro exercício? Eu fiz aqui retângulos, né? Então, esse aqui tem 2 centímetros por 5, esses maiores, e esse aqui tem 2 por 3, tá bom? Se você quiser, pode fazer aí também. As medidas estão passando aí na tela de cada um deles, né? Então, os maiores e os menores, tá? E eu vou começar a fazer o degradê com o meu 715, que é um laranja escuro, vamos dizer assim, tá? Então, como é que eu vou começar a minha pintura? Eu vou focar bem aqui agora nesse primeiro retângulo aqui. Eu vou começar a fazer ele da direita para a esquerda, para ficar mais fácil a sua visualização também. Então eu venho, em primeiro lugar aqui, e vou colorir ele de uma forma mais saturada, ou seja, com toda a força que existe nesse meu lápis aqui, tá? E como é que eu vou colorir de uma forma que não marque também, Andrei? Eu costumo colorir, turma, de uma forma que eu chamo circular deslizante. Eu vou fazendo círculos, tá? E vou deslizando, como uma impressora mesmo, fazendo lembrar muito aquele sistema de impressão. Porque se eu for colorir, vou mostrar um trechinho aqui para você, com mudanças de direção, que eu costumo chamar, ou seja, eu começo assim, ó, começo nesse sentido, olha só para você ver. Aí de repente, eu quero mudar agora um pouquinho, aí eu venho aqui, ó, ou mesmo continuar aqui em frente, ó, na hora que eu venho aqui, ó,
eu vou criando um quebra-mola, que eu chamo ali, nessa região ali, né? Eu vou criando uma parte um pouquinho diferenciada aqui. Então, para não acontecer isso, eu vou colorindo sempre de uma forma circular e eu vou deslizando e vou buscando áreas que podem estar assim, um pouquinho mais clara, com as diferenças. Eu vou buscando, eu consigo ir mirando e construindo isso. Então, a partir daqui, aqui está o máximo da cor bem saturado, para você ver, eu fecho bem os dentes do papel, tá bem fechado mesmo a pintura. E a partir da metade desse meu retângulo, eu vou começar a aliviar a pressão da minha mão. O que é aliviar a pressão da mão? Eu vou diminuir a minha pressão do lápis no papel. Então eu vou aliviando essa força, né? E vou deixando mais fraquinho. Eu vou iniciando o meu degradê. Eu quero que esse laranja, ele integre lá na frente, no lado oposto desse meu retângulo, com o branco do papel. Eu volto agora, ó. E posso fazer melhor essa transição, tá vendo? Para não deixar tão nada brusco e bem colorindo bem devagarzinho, aliviando mesmo, deixar o mais homogêneo possível, mas em direção à claridade, deixar ele em direção ao branco do papel ali, integrar o máximo possível. Eu poderia ir mais, eu poderia ir muito além dele aqui, mas essa compreensão vale até aqui, para você compreender o que eu tô querendo te dizer. Prontinho. Eu tenho a parte mais saturada aqui, a parte bem mais escura, vamos dizer assim, mais intensa. Escura não, a parte mais intensa dessa cor, né? Que a gente chama de parte saturada, tá? Bem cheia mesmo. E eu vou levando ela em direção ao branco. Isso é uma parte da cor, né? Quando a gente trabalha com cor, que a gente trabalha, chama-se iluminação, tá? Então, quando eu levo uma cor, uma matiz que a gente chama, né, em direção ao branco, eu estou iluminando ela em direção ao branco. Se eu for levar no lado oposto, em direção ao preto, também faz parte da iluminação, mas eu estou indo para o lado oposto, né? É uma outra situação, mas que também a gente trabalha, tem a ver com a iluminação da cor, tá bom? Um outro assunto, eu trago uma outra hora pra gente. Eu vou fazer o mesmo trabalho com o 703, que é um vermelho, tá? Da linha Super Soft. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá para cá. Eu vou vir da direita para a esquerda, a parte mais saturada em direção ao branco do papel. Veja só, vem comigo. Ok, eu vim aqui agora do fundo para cá, né? Eu consegui fazer a transição da parte mais saturada até aquela parte mais clarinha ali. Bem bacana, né? Simples, legal. A grande maioria das pessoas faz isso de uma forma bem limpa, outras têm um pouquinho mais de dificuldade em fazer uma transição em um degradê, que a gente chama, né, bem mais limpinho, né, diminuindo o gradiente, né, que a gente chama também, da parte mais escura para aquela parte mais clara do lápis, tá? Então faça esse exercício aí em primeiro lugar, faça essa transição da parte mais, vai diminuindo a intensidade dessa cor que você está usando aí, se você quiser usar as mesmas que eu está usando, ou a que você está usando aí diferente. Faz esse diminuir do gradiente, né, da parte mais escura para a parte mais clara. Trabalhe bem, deixe bem limpinho, o mais homogêneo possível, bem legal. Muito bom, a primeira fase do exercício foi bem tranquila. Nós pegamos e fizemos a transição dessas duas cores, né, da parte mais saturada para a parte mais clara. E se eu quisesse juntar essas duas cores, como eu faria? Né, se eu quisesse fazer com que iniciasse nessa cor aqui e terminasse na outra e vice-versa, como é que eu posso fazer isso, tá? Então eu vou fazer nessa parte aqui de baixo essa transição. Então eu vou utilizar desse mesmo exercício anterior para fazer com que elas se transitem entre uma e outra. Ou seja, aqui eu comecei com laranja, eu quero que aqui fique vermelho e aqui é o contrário, aqui eu comecei com vermelho e aqui que eu quero que fique laranja. Como é que eu vou fazer isso, Andrei? Então eu vou começar a trabalhar com essa aqui. Eu vou pegar esse vermelho que estava nesse outro para cá e vou trazer para cá, ó. Então eu começo a colocar ele aqui, ó. Isso aqui chama-se transição de cor. E eu consigo fazer isso de uma forma melhor através de um degradê, desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então eu vou fazer esse mesmo trabalho aqui, ó, que eu fiz aqui, só que nessa direção. Eu começo com aquele bem saturado e vou aliviando a pressão da minha mão para dentro do laranja. Olha que legal.
E assim eu consigo fazer aquela transição de cor que muitas vezes a pessoa, nossa, como ele conseguiu fazer aquilo? É bem simples, é o processo de degradê, tá? Então eu venho colorindo dessa mesma forma, deslizando, né? E agora eu preciso de uma cautela maior, porque já tem uma camada de lápis ali sobre, né? Então assim, na hora que eu for colorir, eu vou ter uma outra impressão, o lápis vai escorregar de uma outra maneira, porque ele não está em contato direto com o papel mais, ele está em contato direto com uma camada de lápis. Então eu preciso olhar para isso. Então eu venho deslizando, ó. Aqui desse lado, uma pressão maior. Vem preenchendo sobre o laranja, é um laranja escuro, né? E eu vou aliviando a pressão da minha mão agora, a partir da metade dele, e vou criando esse degradê que a gente chama, essa passagem de cor. É um degradê, né? Eu utilizo do degradê para fazer a passagem de cor. Então eu vou aliviando aqui agora e vou integrando esse vermelho que eu estou usando aqui agora sobre o laranja. E eu construo essa passagem. Quanto mais cuidado, realmente carinho tiver com a pintura, né? Com a força da mão que você está aplicando aqui, melhor vai ficar o seu trabalho. Mais limpa fica a transição. Vai e volta, vai e volta. Muitas vezes você precisa voltar aqui atrás, ajustar um pouquinho mais, ó. Ajusta aqui, segue em direção do laranja e olha, eu crio a passagem. Esse vermelho ficou a passagem do vermelho para o laranja ou do laranja para o vermelho, né? Muito bacana. Você já tinha feito isso? Com certeza fez, né? Mas são cores muito próximas. O que pode acontecer com cores distantes, por exemplo, né? Isso aqui tá mais tranquilo porque a gente chama de cores análogas, elas são bem próximas ali, né? Vamos falar sobre isso. Tem um vídeo meu aqui no canal também falando sobre as cores. Eu vou deixar na descrição dessa videoaula, você pode assistir também um vídeo sobre cores que é muito interessante, muito bacana. Olha aí, prontinho, criei a transição nesse primeiro estágio. Vamos fazer o contrário? Como é que faz agora para o laranja, usando um laranja para passar para o vermelho? É o mesmo jeito? Bora lá. E agora eu vou fazer a transição do laranja aqui para entrar dentro daquele vermelho. Vai ser a mesma coisa, eu vou vir aqui, saturar ele, que a gente chama, colocar ele com a força total do lápis aqui atrás. E à medida que eu vou indo na outra direção, na direção oposta, eu vou aliviando a pressão da minha mão e vou integrando esse laranja com o vermelho. Esse é um ótimo exercício, porque a gente trabalha sempre com camadas, né? A gente gosta de colorir criando novas cores, transições, porque nunca é uma cor só. A grande maioria dos objetos que a gente vai colorir na vida e no dia a dia, por conta da luz que vai incidir neles, eles vão apresentar cores diferentes, né? À medida que estão na direção ali da luz da cena, que a gente chama, tá? Então eu venho aqui agora, esse é outro assunto, tá? Que eu vou trazer para vocês também. Então aqui está o laranja, com toda a pressão do lápis, com toda a força que ele tem. E à medida que eu chego aqui no meio, né? Eu venho aliviando a minha pressão, eu vou integrando ele no vermelho que está na base ali. Laranja com vermelho. Agora é o contrário do exercício anterior que a gente fez ali. E aqui eu vou integrando ele mesmo. Eu posso até forçar bastante e vou aliviando, porque ele, como essa cor é mais escura, né, do que o laranja, vai ter uma certa dificuldade em realmente aparecer. Mas eu consigo criar essa passagem bem interessante aqui dele. Prontinho. Olha que legal que ficou. Os dois lados, né? Formato diferente para conseguir o mesmo efeito. E aí, me fala, o que você achou? Foi relativamente tranquilo fazer uma transição e o degradê com cores próximas, assim, laranja para o vermelho, né? Bem tranquilo. E se for cores que estão um pouquinho distantes, um pouquinho diferentes, como é que vai ser? Como vai se comportar? Eu peguei duas cores aqui que elas estão distantes umas das outras, né? O amarelo e o roxo. Vamos fazer um teste para ver como é que fica? Vamos lá? Então vem comigo. Então agora nós vamos trabalhar com essas duas cores. Eu estou usando esse amarelo aqui, o 714, e eu estou usando esse roxo aqui, o 737, também super soft.
Vamos fazer esse mesmo exercício aqui de transição. Primeiro vamos criar um degradê com uma dessas cores e depois fazer com que uma integre junto da outra. Então vamos lá comigo. Eu vou começar com o 737, essa cor mais escura das duas que nós optamos aqui. E eu vou começar da mesma forma, colocando aqui nessa parte do lado de cá, do meu lado direito, né? A cor mais saturada, né? Eu vou colocando uma pressão maior aqui, né? Colocando o máximo que eu consigo da cor deste lado e vou diminuindo a pressão da minha mão na direção oposta. Vamos lá comigo. Então, a partir daqui, eu começo a fazer o degradê da mesma forma que nós fizemos para o exercício anterior. Eu vou aliviando a pressão da minha mão e vou integrar no branco do papel na oposição aqui. Vem comigo. Bom, agora eu retorno, vou preenchendo de uma forma melhor, vou cuidando um pouco melhor da minha pintura, vou ajustando esse lado aqui mais escuro, vou fazendo um degradê bem limpinho, bem legal, vou diminuindo, né? Esse gradiente de saturação da pintura que a gente chama, né? Então aqui tá, essa região aqui tá bem saturada, né? Bem cheia, bem intensa, e eu vou diminuindo essa intensidade da cor, essa saturação dela, de uma forma gradativa, bem legal. Vem comigo. Ok, eu poderia seguir com esse roxo até ele ficar bem branco mesmo aqui, mas eu quero uma transição, né, que tenha essa cor de fundo, né, esse roxo de fundo. Então eu venho aqui agora com o meu amarelo, né, que é o 714, e ele vai aqui bem intenso, bem forte mesmo. Pode ver que ele dá uma esverdeadinha. Por quê? Porque tem um pouco de azul aqui, né? O azul com o amarelo, que cor que ele vai construir? Ele vai construir o verde, né? Então, ele dá essa tonalizada, esse leve ar de verde aqui, né? E eu vou apertando ele aqui de uma forma bem intensa, e à medida que ele vai na direção oposta, eu também vou aliviando a pressão da minha mão. Muitos dos lápis, quando a gente vai colorir, ele realmente vai criar uma nova cor, e se a gente não quiser isso, a gente tem que tomar uma certa precaução, tomar alguns cuidados. Aqui é um exercício para você aprender o degradê e passagem de cor, então não há tanta necessidade disso. Então agora eu já estou chegando na oposição, na região mais escura que estava o roxo ali. Eu vou aliviando também a pressão da minha mão e vou integrando esse amarelo e vou criando aquele leve verdinho, né? Aqui está muito intenso, mas aqui atrás eu criei ele bem levinho, né? Essa nova cor que vai se criando de passagem e integra no roxo. Legal? Gostaram? Agora, para o exercício seguinte, eu vou estar levando para você um outro aspecto do colorir. Muitas vezes, quando a gente está colorindo algo, a gente tem tanto espaços longos, assim como esses aqui, para que aconteçam as transições, né? Ou seja, eu comecei numa região aqui, né? E eu posso vir durante muito tempo, né? Para criar a transição, mas muitas vezes ao colorir eu tenho um espaço muito pequeno, muito reduzido para passar de uma cor para outra já. Então esse é o exercício que eu vou fazer agora, que eu vou estar levando para você. Nós vamos estar trabalhando cores um pouquinho distantes, assim como essas aqui, ó, para que fique mais claro, mais visível essa transição, em que eu tenho que fazer a transição num espaço muito curto, depois um pouquinho maior e um pouquinho maior ainda, tá? Então bora lá. Então agora eu vou começar com a base, esse amarelo, o 714 da Supersoft, e vou colorir ele de forma homogênea, todo esse nosso retângulo aqui de forma homogênea, tá? Bora lá, vem comigo. Pronto, deixei tudo bem homogêneo, o mesmo tom de amarelo em todos os cantos desse meu retângulo. Agora eu vou estar levando para você um exemplo de transição curta, que muitas vezes pode acontecer em alguma pintura, né? Então aqui eu estou trazendo aqui uma pintura realista para você ver. Então, ó, se eu der um zoom aqui, você vai ver que nessa região que dá a impressão que é branco, o branco dos olhos, nunca é o branco dos olhos, né? Eu precisei fazer uma transição de uma cor muito escura aqui, ó, para o claro, de uma forma rápida, brusca, né? Então eu precisei de um espaço muito pequenininho para fazer essa transição. Olha aqui também acontecendo, olha aqui em cima também, ó, da sombra dos cabelos que vão vir aqui, ó,
na pele, então preciso fazer transições, tanto dessa escura, essas intermediárias, assim por diante, de uma forma mais rápida, como aqui dentro também, dentro da sobrancelha. Então, e não só aqui, mas também no cabelo. Olha aqui para você ver, transições muito rápidas de uma cor para outra, ó. Eu preciso estar afiado nesse sistema de passar de uma cor para outra num pedaço bem pequenininho, bem diminuto às vezes. É isso que você vai estar fazendo agora. Eu vou estar levando para você esse exemplo. Nesses cantos aqui, eu vou estar levando esse roxo e eu preciso, em um espaço muito pequenininho, eu fazer essa transição do roxo para dentro do amarelo. Vamos lá? Então eu vou treinar aqui nessas laterais aqui agora, ó. Nessa aqui, por exemplo, eu começo ela um pouquinho mais firme aqui nessa lateral aqui do meu retângulo, tá? Aperto bem aqui mesmo, ó. Pressão máxima, cor máxima do roxo. E à medida que eu venho agora, num espaço bem pequenininho, ó, eu vou fazer a transição. Eu vou deixar aquela fumaça, esfumaçadinha mesmo, só que no espaço bem curtinho. Olha, começa a transição, diminuir a pressão da minha mão bem aqui, ó. Tô fazendo uns pedacinhos bem pequenininhos. No outro aqui a gente vai treinar um pouquinho maior. Vamos começar entre aspas, do que precisa um pouquinho mais de cautela, né? A gente gosta da palavra difícil, não é difícil, é só um pouco mais de cautela. Então aqui agora eu já começo a criar aquela fumacinha bem levinha, ó, de transição. É o que eu chamo de quebrar aquela linha dura do colorir, né? Olha lá. Dá pra ir mais? Dá, vamos lá. Ó. Mais um pouquinho só agora, ó. Então num espacinho bem curtinho, ó, eu criei uma passagem, um degradê de uma cor sobre a outra. Olha lá. Vamos fazer desse outro lado aqui também? Então vem comigo. Aqui um pouco mais forte. E à medida que eu vou entrando aqui, eu vou aliviando a pressão da mão num espaço bem curtinho, ó. E dá para fazer em espaços mais curtos do que esse ainda, tá? Vamos começar o treinamento assim. Com o tempo você vai tentando fazer com que diminua ou crie esse degradê em espaços menores ainda. Agora vamos criar um pouquinho maior essa passagem, só que de um formato diferente. Vou começar com o lápis escuro primeiro. Vou começar com o azul primeiro, ó. Já vou criar dos dois lados. Olha, como você já está treinado, você já começa a fazer um pouco mais rápido. Olha, aqui, outra maneira, ó. Aqui, ó. E agora eu vou ajustar. Aqui eu fiz só a primeira base. Olha para você ver como é que é, né? Quando você já tem uma ideia, né? Então eu venho aqui, já começo com ele mais escuro, né? E vou aliviando a pressão. E eu vou fazer um pouquinho maior agora a passagem, tá? E começando do lápis escuro pro mais claro. E agora eu vou pegar o amarelo e vim aqui também, ó. Começo no centro, mais escuro, ó. E vou levando para lá, e ao contrário também. É um outro jeito de fazer também. Precisa trabalhar bem mais do que isso, né? Ajustar melhor essas passagens, mas é uma outra maneira de fazer também transição. Volto aqui, ó, com o azul não, com o roxo, né? E ajusto melhor essas passagens aqui, ó. Tá tudo certo, tá? Nesse último exercício, vamos fazer mais de uma passagem, né? Então eu vou colocar esse amarelo de base nele inteiro. Eu vou fazer aqui no centro uma azul e outras extremidades aqui também. Bora lá para você ver. Azul não, o roxo, né? Eu falo azul, mas é o roxo. E agora o 737. Vou fazer 3 passagens. Vou fazer uma aqui no centro, na região central aqui, e nas extremidades. Vamos lá? Fazendo as extremidades bem curtinho, ó. Vou integrando ele no amarelo. Mesma coisa do outro lado, na oposição. Vou fazer também agora. E agora na região central. Começa aqui no centro mais escuro, ó, perto. E vou diminuindo tanto para um lado quanto para o outro, ó. Prontinho. Olha aí que belo exercício para você treinar, para fazer e se familiarizando com o degradê. Quanto mais treinar, mais limpo vai ficar, melhor vai ficar a sua pintura. Olha que bacana.
E aí, gostou do exercício? Bacana? Pois é, então treina aí, faz esses exercícios legais aqui, pode usar outros tipos de cores também, vai dar certo. E é super importante esse treinamento. Aqui você vai conseguir deixar mais limpo ainda do que eu deixei, você vai fazer bem mais bonito, eu tenho certeza disso. Bora lá! E aí, gostou dos exercícios? Gostou? Legal, então é isso aí. Então faz esse exercício, posta lá no Instagram, me marca lá que eu quero saber aqui o meu Instagram aqui, ó, tá? Me marca lá, eu vou gostar de ver seus resultados, faça com outras cores, alguma pintura que você tenha feito, que você usou dessa técnica aí, me mostra também, me marca lá, eu vou gostar de ver, tá bom? Um beijão pra vocês, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro de dicas bem importantes para colorir perfeitamente. Até!